Olá, o programa Parlamento em Ação começa agora. Eu sou Guga Mendonça e aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Paulista. Em entrevista ao jornal da Rede Alesp, o deputado Tenente Nascimento, do PSL, analisou o triste aumento da violência doméstica em tempos de pandemia. Os casos de agressão tiveram elevação de 20%. Confira na entrevista. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Alesp, da Rede Alesp, né? Que nós temos aí atuando firme e sendo de grande importância aí nesse período que nós estamos nessa quarentena, nessa pandemia, e todos juntos fazendo a nossa parte, com certeza estaremos vencendo mais essa grande dificuldade que hoje tem enfrentado o mundo e o nosso país e o nosso estado. Então, uma boa tarde a todos. Legal, aqui quem fala é Daniel Caniato, eu já o entrevistei algumas vezes aqui no estúdio da TV e agora nós estamos falando por videoconferência. Agradeço demais a gentileza de ter atendido a nossa equipe. Deputado, eu gostaria inclusive que o senhor comentasse, o senhor que tem uma relação muito forte com as questões ligadas à segurança pública, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse número que eu trouxe no início da entrevista, aumento de 20% em ocorrências de violência doméstica em São Paulo. Na avaliação do senhor, esse índice reflete a quarentena, as pessoas ficarem em casa e muitas vezes os casais acabam discutindo? Eu acho que de uma maneira bem simplista seria isso? Exatamente. Conforme já foi pauta de entrevistas anteriores, à própria TV Alesp e também na Rede Alesp, nós acabamos aprovando o programa Patrulha Maria da Penha, que ele visa principalmente estar colocando as pessoas para que, após a medida protetiva, principalmente isso, são os casos que aumentaram bastante a questão, aumentou inclusive o índice de feminicídios. Isso antes dessa quarentena. E o Patrulha Maria da Penha seria uma patrulha multiprofissionais, com profissionais da saúde, profissionais da assistência social, profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, assistência social, enfim. E ele estaria agora, foi aprovado recentemente, 90 dias para ser implantado. É um programa que já tem no estado do Rio de Janeiro, já tem na Bahia, no Paraná e muitos outros estados. E aqui em São Paulo nós já temos, em algumas situações, em alguns municípios, por exemplo, Suzano funciona muito bem, no Litoral Norte a Polícia Militar já fazia esse trabalho, que é de acompanhar, principalmente a segunda denúncia. Quando a mulher está em medida protetiva, algumas ações são tomadas, e o que se faz necessário é que essas pessoas comuniquem-se, façam a denúncia ou façam a segunda denúncia, porque às vezes tem medidas protetivas que não estão sendo atendidas, quando é o caso que a pessoa, que o agressor não está recluso, que não está cumprindo pena. E aí vai se aproximando, vai se agravando, e a pessoa às vezes tem o temor de fazer a denúncia. Então, o que eu digo, trazendo para a pergunta, o aumento de casos aí tem sido grande, porque a pessoa também tem o temor de fazer a denúncia. Você tem ideia, 52% dos casos de agressão, violência doméstica, não fazem a denúncia, ou não faziam. Agora elas estão se sentindo mais encorajadas a fazer, devido a algumas ações do governo federal, governo do estado e os governos municipais também, em conjunto, para atender essa necessidade de que a mulher se encoraje, ela tenha coragem de fazer e que também se sintam asseguradas. Por exemplo, se eu receber aqui em Suzano, nós temos muitos casos, recebe lá a Patrulha Maria da Penha, num caso como esse, numa segunda denúncia. Saber o que está acontecendo, se ela está precisando juridicamente de algum apoio, de uma separação amigável,
as crianças como está a pessoa, se o agressor está realmente cumprindo a medida protetiva. Então, o caso do confinamento, logicamente que se agrava, até porque, como é que ela vai fazer denúncia de dentro de casa, né? Vamos supor assim, às vezes está todo mundo junto e agora, como é que eu vou fazer? E a coisa vai se agravando. Então, nós estamos com essas medidas, essas ferramentas, tanto do governo federal, tanto como o governo estadual, todos preocupados para que venha conter essa violência. Então, esse aumento de 20% é real, e não só as mulheres, né? Também as crianças e também os idosos. Então, para isso, eu quero deixar aqui para que eles tenham, ou algum vizinho, ou algum conhecido, até parentes também, que saibam que está acontecendo uma violência ou que as coisas não estão muito bem nesse período de confinamento. Nós temos em São Paulo 190, Polícia Militar, imediatamente. Aplicativo SOS Mulher. Temos também o www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Fazer o boletim de ocorrência através desse aplicativo. E aí também você vai receber, logicamente, as pessoas vai receber o e-mail e vai deslocar lá uma viatura, e preferencialmente que tenha policiais femininas, né, nessa questão, para ajudar e que ela possa realmente falar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o temor de falar a verdade é que acirra e acontece as violências. Temos do governo federal 180, também 24 horas, que é para que a mulher faça a sua denúncia ali que está acontecendo. E temos o Disque 100, que é a violência contra crianças e idosos. Então, meus amigos, nós estamos muito preocupados e a violência realmente é crescente. Muito legal. Agora eu gostaria também de escutar o senhor, porque essa iniciativa é muito importante, sobretudo em períodos como esse de confinamento, em que as mulheres muitas vezes ficam presas em casa e acabam tendo o seu companheiro como um inimigo, né? Um inimigo oculto, uma situação extremamente delicada. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público a informação de como a Patrulha Maria da Penha vai funcionar na prática. A mulher que quiser acionar, ela vai discar 190, ou existe um outro número, ou existe um outro canal digital para ela conseguir contatar a viatura e os policiais que integram a Patrulha Maria da Penha? Veja bem, como foi aprovado agora, nós estaríamos tomando as ações para que implantássemos, né, e oficializássemos em todo o Estado. Ela vai ligar no 190, por enquanto, até a gente estamos organizando isso. Aqui na capital, nós temos já, e ela vai dizer, olha, já é a segunda, eu estou fazendo um segundo pedido, uma segunda denúncia, né, as coisas não... O agressor não está cumprindo lá a determinação da justiça. Aqui em São Paulo, na capital, nós já estamos funcionando, que é a Guardiã Maria da... que é a Guarda Civil Metropolitana, que é a Guardiã Maria da Penha. Então, o que acontece? Ela vai dizer, olha, eu já fui na delegacia, já estou com todas as ações da justiça, mas eu preciso de um apoio, eu preciso que venham até a mim. Então, ligar no 190 ou 180, qualquer um dos dois, mas principalmente São Paulo no 190, informando que ela está com essa dificuldade, para que seja deslocada até a residência, até o local da crise, né? Porque às vezes ela está numa medida protetiva em outro local, né? E aí o agressor descobriu e começa a ter aqui as dificuldades e os problemas. Então é 190, ligar já falando, porque aí nós já estaríamos acionando realmente a Guardiã, a Polícia Militar com efetivo múltiplo, né? Ou seja, policial civil, policial
policial civil não, policial militar, tanto feminino como masculino, para que possa atender e trazer ela até uma DDM. As DDMs já estão em conjunto com o programa Patrulha Maria da Penha, para que chegue até a DDM e ela venha realmente ter essa atenção com o assistente social, com o psicólogo. Nós temos uma importante ação que foi feita pelo governo federal também, que é a Casa da Mulher Brasileira aqui no Glicério. Tem uma DDM lá, e lá já tem todos isso, inclusive o albergue de 48 horas. Então, é um novo zero, ela vai falar, vai dizer o que está acontecendo, ou por aquele outro aplicativo que eu falei agora, do delegacia eletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Vai contar o que está acontecendo para que já seja, que ela venha a ser, né, acionada através do programa Patrulha Maria da Penha. Temos aqui em Osasco também, que foram entregues sexta-feira 3 viaturas já do programa Patrulha Maria da Penha, que é uma ação dos governos municipais, dos prefeitos, juntamente com o governo do estado, que possamos atingir todo o estado, e as DDMs estão em total apoio integrado para que se cumpra esse programa importante e venha ter essa contenção tão crescente de violência contra a mulher. Agora, deputado, houve algum fato, algum episódio específico para que o senhor se sentisse estimulado a criar esse projeto que depois, naturalmente, foi aprovado e foi transformado em lei? Ou foram os episódios recentes e esse aumento substancial que foi observado, talvez, no último ano? Não entendi a pergunta, você pode repetir? Não, houve algum fato, algum episódio que motivou o senhor a elaborar esse projeto da Patrulha Maria da Penha, ou foram muitos os episódios e esse aumento nos crimes de feminicídio que acabaram estimulando o senhor a elaborar esse projeto de lei, que depois foi transformado em lei por conta da aprovação? Sim, o fato principal é o crescente avanço, principalmente na questão das pessoas que já estão com medidas protetivas. É de se fazer cumprir. Aí eu fui em outros estados, eu fui no Mato Grosso, falei com o Rio de Janeiro, Bahia, enfim, e verifiquei que a partir do momento que tem um programa, esse programa com a Secretaria de Promoção Social, Secretaria da Justiça, porque tem muitos problemas jurídicos, né? Então, nós temos muitos problemas jurídicos, porque o que acontece... Daniel, né? Isso, exatamente. Daniel ou Catarina. Muitos problemas que aí com quem vai ficar as crianças? Com quem vai ficar na questão aí, vai ficar com os avós ou não? A mulher tem que trabalhar. Então, foi pensando nessa possibilidade, criar uma plataforma em que os casos mais emblemáticos joguem nessa plataforma e aí acionar a Patrulha Maria da Penha, ou o programa, né? Porque patrulha às vezes fica um pouco assim forte, né? O programa para que ela venha a ser atendida e tenha lá, seus filhos vão ficar com você, ou vai ficar com o avô materno, com o avô paterno, ou com alguém que tenha condição, as crianças vão ficar na escola próxima ao seu trabalho. Então, pensando nisso, que eu me desloquei, fui em alguns estados e vi que está funcionando, está ajudando, é uma ferramenta a mais e que está funcionando muito bem. As denúncias estão chegando e estão atendendo e está realmente dando uma condição melhor de conter essa crescente escalada de violência contra a mulher, o nosso maior patrimônio. Então, esse foi um dos motivos. Fui no governo do estado, fui muito bem atendido, né, nos secretários, e a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade. Nós tivemos 94 deputados apoiando esse programa. E recebemos, inclusive, né, parabéns, né, da importância. Estive em Brasília, conversei com a ministra Damares, ela falou, pode contar conosco, nós precisamos conter essa violência e acabar com esse alto índice de crescimento, né? Foi lá, ela deu total apoio e está fazendo algumas ações importantes também sobre isso,
Isso é o que deu motivo para que viéssemos apresentar esse projeto. Legal, eu conversei agora com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Ele falou sobre o aumento no índice dos casos de violência doméstica aqui em São Paulo, especialmente durante a quarentena, e também sobre o projeto de lei que foi aprovado, tornou-se lei, a Patrulha Maria da Penha, que muito em breve estará funcionando com todos os detalhes e com todos os recursos previstos no texto da lei. Deputado, muito obrigado por sua participação, pela entrevista e desejo uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp, TV Alesp, e parabenizar a TV Alesp, que está em guardiã aí na frente, na vanguarda, para ajudar essa crise que nós estamos passando. E diga você, Daniel, e a todos os ouvintes, isso vai passar, nós vamos vencer e vamos sair mais forte do lado de lá. Muito obrigado a todos vocês. Eu conversei com o deputado do PSL, Douglas Garcia, que foi à nossa redação pessoalmente, para falar sobre o direito de ir e vir dos cidadãos do estado de São Paulo. Acompanhe. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp, nos estúdios da redação aqui da TV Alesp, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, Guga. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação enorme para mim estar aqui na Rede Alesp e bora lá conversar. Deputado, vamos conversar um pouquinho desse cenário, dessa pandemia de coronavírus no estado de São Paulo. Qual que é a sua opinião, o senhor pelas ruas aí, o que o senhor tem observado? Bom, vamos lá, Guga. Existem dois cenários nessa questão da pandemia do coronavírus rolando aqui no estado de São Paulo. O primeiro é uma questão de saúde, o segundo é a questão econômica. Ambos são importantíssimos, não querendo aqui fazer um discurso segregacionista. De forma alguma, nós nos preocupamos com vidas, mas nós entendemos também que essas vidas, elas precisam de alimentação, elas precisam ter uma saúde mental, né, também. E isso a gente não consegue fazendo com que as pessoas fiquem absolutamente presas dentro de casa. Alguns especialistas, não sou eu que estou falando, por exemplo, Anthony Wong, a própria Associação Médica Brasileira, na qual eu tive contato, o governador do estado, João Dória, costuma dizer que trabalha em dados técnicos, trabalha em dados científicos, trabalha em dados de saúde. Eu estive em reunião com a Associação Médica Brasileira e eles apoiam, sim, uma quarentena vertical para ser estabelecida aqui no estado de São Paulo e no nosso Brasil. O que isso significa na prática? Na prática, a gente proteger aqueles que fazem parte do grupo de risco, ou seja, os idosos, né, aquelas pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios, que já possuem um histórico de doenças cardiovasculares, etc., e que precisam, assim, ficar em casa. E aquelas que são economicamente ativas, porque se você for parar para pensar, Guga, a população economicamente ativa, ela não faz parte do grupo de risco, né? A população que faz parte do grupo de risco geralmente já está aposentada, né? Já a população economicamente ativa não, ela tem uma resistência maior ao coronavírus. Eles sim sairiam de casa para poder trabalhar, para poder trazer o sustento e quando chegasse, teria que tomar os devidos cuidados, é claro, para não infectar o seu familiar. Aí entraria uma questão mais pessoal, entraria uma questão mais individual, uma responsabilidade individual, porque afinal de contas você estaria lidando com um ente querido da família. Então as pessoas teriam ciência disso e tomariam os devidos cuidados, né? Toda uma questão sanitária, uma questão de saúde, uma questão de conscientização. E a proposta que eu tenho, a proposta que eu, o deputado Gil, que nós apresentamos aqui, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo no estado de São Paulo e no nosso Brasil, eu digo estado de São Paulo porque aqui nós temos o epicentro, né, da doença, é nós resolvermos esse problema dessa forma, com esse método, e não prendendo todo mundo dentro de casa, fazendo com que algumas pessoas fiquem desesperadas. Se você for analisar, alguns jornais dizem, inclusive, que nas favelas e nas periferias o povo já começa a passar fome, começa a sair de casa para pedir ajuda, para pedir comida, para pedir alimento. Outros casos de suicídio, como eu já também recebi, né,
saúde mental, né, ou então problemas que virão futuramente, né, a questão econômica, que vai acabar quebrando o estado de São Paulo, quebrando o país. O que eu quero dizer, Guga, é que os efeitos colaterais do remédio, eles não podem ser piores do que a própria doença. Então, nós chamamos a atenção do governador que, ao nosso ver, diante de tudo isso que aconteceu, ele faltou com algumas responsabilidades, sim, foi responsável diante de algumas ações e, com base nisso, nós estamos cobrando o governador aqui na Assembleia Legislativa com vários decretos, inclusive até mesmo, Guga, se me permite dizer, com um pedido de impeachment que foi protocolado por mim e por muitos outros deputados aqui na Assembleia. Agora, deputado, é importante perguntar, o senhor falou, né, a maior função do deputado estadual é a fiscalização, né? O que o senhor apresentou de projetos, o que o senhor tem fiscalizado, o que o senhor tem apresentado no momento? O senhor falou algumas iniciativas até com outros deputados. Maravilha. Essa semana mesmo, semana que passou, protocolei um decreto legislativo que ele faz com que essa quarentena ela seja convertida em quarentena vertical. Também havia protocolado um decreto legislativo que permite que haja uma realocação de pessoas que prestaram concurso público, que não foram nomeados, ou seja, não tomaram posse, mas ficaram no excedente, porque existia um decreto que foi promulgado, que foi baixado, melhor dizendo, na época do governador Geraldo Alckmin, que proibia. Protocolamos decretos também que baixam a questão da cobrança do ICMS, porque, afinal de contas, nós estamos em estado de calamidade e nós fechamos a fonte de riqueza do povo, que é o comércio. Não faz sentido você cobrar um imposto tão alto desse próprio povo. Então, tudo aquilo que for necessário baixar, suspender taxas, suspender impostos, suspender impostos, eu sei que nós não conseguimos porque seria uma competência da União, mas pelo menos reduzir ao máximo é sim possível. Fazer com que os pedágios também sejam suspensos, temporariamente suspensos, taxas comerciais, como a que vem na conta de água, conta de luz, também devem ser suspensas imediatamente. Já fizemos essas indicações aqui na Assembleia Legislativa e hoje, na discussão, como você citou, que daqui a pouco haverá a partir das 14h30, que é do PR 13/2020. Nesse PR, nós colocamos um substitutivo, uma proposta, um substitutivo, para que a economia que nós vamos ter aqui na Assembleia com relação à redução do salário dos deputados e dos servidores do Legislativo seja vinculada à indicação dos deputados. Por quê, Guga? Porque nós já entendemos que o governador ele já tem um cheque em branco muito alto. Por exemplo, foi assinado o estado de calamidade e ele vai poder agora, além de remanejar todo esse dinheiro, gastar além do que estava previsto em lei orçamentária. Foi aprovado também a utilização de fundos especiais de outras instituições do Estado, o governador também vai poder mexer nesse dinheiro. Nós não queremos entregar mais um cheque em branco. Portanto, nós colocamos agora nessa proposta dessa lei para que a indicação do parlamentar venha a ser respeitada pelo Executivo. Isso vai melhorar não só uma questão de controle, também vai melhorar uma questão de transparência e também a gente vai poder dar uma resposta mais imediata à população do estado de São Paulo, porque, afinal de contas, o legislativo é o poder que está mais próximo do povo. Então, fica mais fácil a gente se conectar, fica mais fácil a gente conversar. O legislativo tem ciência de onde está a prioridade nesse momento. Por quê? Porque nós viemos de diversas regiões do estado de São Paulo. Agora, deputado, você tem andado pelas ruas, né, convivido com o seu eleitorado. Quais as principais demandas que você sente agora? Você mesmo disse, a periferia, a fome já está chegando, né? Até, de repente, antes, né, da própria doença. O que você tem sentido e quais as medidas que é possível se fazer para melhorar essa situação? Bom, como eu disse, a população tem cobrado muito a volta da atividade econômica no estado de São Paulo. Nós não podemos mais fechar as portas para isso, nós não podemos mais ignorar isso. Nós precisamos encontrar um melhor método para conseguir fazer a retomada da economia de forma segura e não tão parada quanto o governador do estado de São Paulo tem feito. Por exemplo, essa quarentena ela foi prorrogada, se não me engano, até o dia 10 de maio. Né? Sendo do dia 10 de maio, ele ainda vai mostrar uma nova proposta de reabertura da economia. Só que daqui para o dia 10 de maio, quantas outras empresas vão falir, quantas outras pessoas ficarão desempregadas, quantos outros casos de tentativa de suicídio nós teremos no estado de São Paulo, quantas pessoas com saúde mental debilitada vão vir à tona. Nós não podemos
podemos permitir mais que isso aconteça. Então, a principal cobrança da população hoje é que o governador encontre um freio. E esse freio, Guga, não aqui dizendo de forma antidemocrática, muito pelo contrário, mas de forma democrática, se encontra na Assembleia de São Paulo. Só a Assembleia, apenas o plenário da Assembleia, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que o presidente da República não pode derrubar uma quarentena, apenas os plenários da Assembleia é soberano para conseguir frear as decisões do governador do estado. Portanto, a minha defesa e aquilo que as pessoas vêm me cobrando é justamente isso. Douglas, deputado, por gentileza, ajuda a gente quer voltar a trabalhar. Nós cuidamos da questão da nossa família, nós cuidamos da questão de forma responsável do coronavírus, do Covid-19, mas nós precisamos voltar a trabalhar. Esse é o principal pedido do povo, é isso que nós defendemos e nós temos diversos decretos aqui na Assembleia, basta apenas ser pautado para a gente poder pelo menos discutir. É isso que eu defendo, ainda que os deputados sejam contrários, mas pelo menos dar oportunidade para essa Casa de Leis discutir um assunto tão importante, porque nós estamos falando de 45 milhões de pessoas. Agora, deputado, é importante também a gente tocar no assunto. A Assembleia Legislativa, como a gente comentou um pouco antes, tomou várias medidas, né? E vocês, deputados, cortaram o próprio salário. O que o senhor acha dessas medidas, deputado? Acho essa medida maravilhosa, essa questão de redução salarial. Ela vem nesse momento de encontro ao atendimento da população brasileira e, principalmente, muito me orgulha saber que a Assembleia de São Paulo foi a primeira, né, a apresentar essa proposta. A Câmara Municipal foi na frente depois, conseguiu aprovar, porque aqui a gente tem um trâmite enorme, a gente está falando de 94 parlamentares contra 55, né? Regimento, etc. Exatamente, porém, a ideia surgiu primeiro da Assembleia de São Paulo. Sendo a primeira casa legislativa e o segundo maior parlamento do Brasil, né, atrás apenas da Câmara dos Deputados, nós temos sim uma proposta para apresentar ao povo de austeridade, de compromisso com a população, uma vez que nós estamos reduzindo o nosso próprio salário. Desde que, é claro, né, colocando aqui a condição de que os deputados possam fazer a veiculação desse dinheiro através de indicação, como se funcionasse uma emenda parlamentar, Guga. Por exemplo, o dinheiro foi economizado, o deputado quer enviar para determinada região para cuidar de saúde, exclusivamente de saúde, para o combate ao Covid-19. Isso funcionará da mesma forma que uma emenda parlamentar, porque, afinal de contas, esse dinheiro ele não pertence ao governo do Estado, ele não pertence ao Executivo, né? É dinheiro público, é claro, pertence ao povo, entretanto, o orçamento é previsto para ser gasto no Legislativo paulista, né? Então, ou seja, nada mais justo que os próprios deputados possam fazer essa indicação. Deputado, vamos sair um pouco do estado de São Paulo, vamos falar um pouco do cenário nacional. Tivemos aí muitas mortes no Amazonas, talvez um dos estados, se não me engano, o Ceará é outro estado que também tem uma demanda grande de casos e de mortes. Como você vê as ações do governo federal e também do novo ministro Nelson Teich? Maravilha. Eu conversei, Guga, com a Associação Médica Brasileira e eles haviam me falado muitas coisas que eu fiquei assim, eu falei, Nelson, realmente essa informação precisa ser passada para o povo. O estado do Amazonas, ele já estava com a saúde extremamente colapsada. Eu sei que é uma coisa clichê as pessoas dizerem, todo mundo dizer que mas a saúde no Brasil já está colapsada, a gente não consegue um atendimento rápido, prioritário no sistema de saúde pública. Mas a coisa no estado do Amazonas já estava a um nível surreal de colapsado, né, de colapso mesmo na área de saúde. Ou seja, era esperado que o caso de coronavírus lá nesse estado, nessa região, fosse alcançar esse nível de caos que, infelizmente, está alcançando hoje. O governo federal tem trabalhado, tem dado o seu melhor para conseguir fazer o atendimento às pessoas nessas duas áreas, seja na área de combate ao Covid-19, seja na área econômica, né? O próprio ministro Paulo Guedes, ele se posicionou ontem dizendo que os servidores públicos, eles também vão ter que se sacrificar, porque afinal de contas não é justo um empresário privado, o trabalhador da rede privada, o autônomo, o trabalhador informal, todos eles ter o seu poder de compra reduzido, o Estado não conseguir mais arrecadar, não ter mais esse nível de fonte de riqueza para conseguir se manter e o próprio Estado conseguir manter o padrão do servidor. Isso não tem como acontecer. Então, ele já avisou que isso ocorrerá. De que forma? Nesse congelamento. Não haverá mais aumento para os servidores públicos, pelo menos a nível federal, né? E com relação ao novo ministro da Saúde, tenho só elogios a fazer, principalmente o fato de que é um ministro que está trabalhando bastante nessa questão de fiscalização, controle, o nível de administração.
do Ministério da Saúde melhorou bastante, e um dos principais pontos que eu devo aqui dizer, Guga, e elogiar, é a questão da transparência com relação ao número de confirmados, de óbitos e também de recuperados, porque até então o Ministério da Saúde não divulgava o número de recuperados de coronavírus, de Covid-19 aqui no nosso Brasil, e eles passaram a divulgar a partir da posse do Nelson Teich, e acredite, são números extremamente positivos. Se de um lado você tem, jamais parabenizando ou felicitando com relação a isso, de forma alguma, mas se de um lado você tem, por exemplo, 180 mortes, né, no dia em que nós tivemos o anúncio que houve 400 mortes, do outro lado nós tivemos 1.505 pessoas que foram recuperadas, ou seja, foi o maior número desde o início da pandemia no Brasil. Em 24 horas, 1.505 pessoas se recuperando. E esse tipo de anúncio não chegava à população, esse tipo de notícia não chegava ao povo. Parecia que estava todo mundo se infectando de coronavírus, de Covid-19, ninguém era recuperado e o Brasil ficava nessa bolha crescente, porque à medida que o número de infectados cresce, e depois eles se recuperam, não subtrai, permanece ali. O Brasil teve 100 mil infectados. Aí, por exemplo, estou dando um exemplo. Aí pega mais 10 mil da outra semana. Na outra semana não vai ficar... e esses 10 mil se curaram. Na outra semana não vai ficar 100 mil, vai ficar 110 mil. Muito embora 10 mil já tenham se curado. Você entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa passar informação para o povo de que o coronavírus é uma doença que ela pode ser combatida e que os resultados não estão sendo negativos. O Brasil ele tem lidado bem, sim, com o coronavírus, porque é um país continental do tamanho do Brasil, está em 11º lugar com o número de pessoas contaminadas, não é uma coisa extremamente lamentável. É ruim, sim, que nós tenhamos mortes, que nós tenhamos... ruim, o mundo inteiro passa por isso. Exatamente. Mas o Brasil, e nós temos aqui algumas condições que, graças a Deus, nos permitem, que nós somos abençoados, que é uma questão do clima, a nossa população é uma população jovem, né? Então isso impacta menos do que se comparado aos Estados Unidos da América, e graças a Deus o ministro ele trouxe essas informações para a gente, está tendo mais esse nível de transparência, e o governo Bolsonaro tem trabalhado bastante para conseguir ajudar a população. Agora, deputado, o senhor como líder, como formador de opinião, passado tudo isso, né, a parte, como todo mundo diz, a parte da ciência, e é uma crise mundial isso, não é só o nosso país que está sendo afetado. Como enfrentar, né, a volta do crescimento, do desenvolvimento econômico, que sem dúvida nenhuma o povo brasileiro ele tem esse fator de superação, né? Então, como na sua visão o brasileiro pode sair dessa crise o mais rápido possível? Quais os fatores para que ele saia mais rápido? A agenda liberal, Guga, eu não sou formado em economia, né, antes de qualquer outra coisa, mas eu acredito firmemente na agenda liberal, ou seja, na liberdade de mercado, falando em liberalismo de mercado mesmo. Ela precisa ser muito aplicada no pós-pandemia, extremamente aplicada. A gente precisa fazer com que, quanto mais empresas públicas forem privatizadas, quanto mais nós dermos liberdade para o cidadão conseguir empreender, quanto menos regulamento, né, eu vou dar um exemplo, essa MP da carteira verde e amarela precisa urgentemente ser aplicada no Brasil para a gente conseguir trazer um pouco mais de respiro, tanto para o trabalhador como para o empregador. Quanto mais a gente reduzir o número de impostos, o número de burocracia, e oferecer, portanto, mais oportunidade de emprego ao povo, eu não estou aqui falando de tirar dinheiros, não. Eu estou aqui falando que o Estado não venha intervir para que nós não geremos mais desemprego, né? Mais do que, infelizmente, está acontecendo no nosso país. No pós-pandemia, nós precisamos repensar essa questão de dependência das pessoas com relação ao Estado. E, principalmente agora, Guga, as pessoas estão sentindo na pele o que é ter que ficar dependente do Estado, e elas estão odiando. Eu vi alguns casos, né? Houve, como por exemplo, o que foi dito por uma professora na frente do Palácio do Alvorada, em Brasília. Ela disse com todas as letras: eu sou mulher trabalhadora, eu não quero depender do Estado, eu não quero R$600. Por mais que o governo federal ele esteja trabalhando para conseguir ajudar o povo, R$600 não é nem de longe o suficiente. Esse povo precisa conseguir trabalhar, precisa conseguir ter o seu próprio
próprio sustento, precisa ser autossuficiente. E no pós-pandemia, as pessoas elas vão procurar de todas as formas possíveis essa autossuficiência, empreender, saber que depender do Estado não é bom para absolutamente ninguém, principalmente se esse Estado passar por uma calamidade e não conseguir pagar sequer servidor, quanto mais a população que, nesse caso, não deveria depender do Estado para conseguir sobreviver. Deputado Douglas Garcia, eu quero agradecer tua presença nesse Jornal da Rede Alesp, mas deixa uma mensagem para o seu eleitor, para o nosso telespectador que nos acompanha também, desse cenário todo que a gente passa, mas sem dúvida nenhuma também é uma mensagem positiva para quem nos assiste. Opa, queria agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora, dizer que nós continuamos trabalhando aqui na Assembleia de São Paulo para conseguir trazer a você a liberdade, garantindo seus direitos fundamentais de ir e vir e principalmente do trabalho e da livre iniciativa, para que você consiga se empreender, para que você consiga sim trabalhar, para que você consiga ter o seu direito de ir e vir preservado contra qualquer ação ditatorial ou qualquer ação que tire de você os seus direitos fundamentais. Eu sempre vou estar aqui batalhando por isso. As portas do meu gabinete estão abertas para receber qualquer tipo de denúncia e brigar contra os abusos de autoridade vindas por parte do Poder Executivo na tentativa de restringir esses direitos. Obrigado. E o deputado Major Meca, do PSL, também conversou com a gente. Ele salientou a importância da fiscalização sanitária em hospitais e delegacias para proteger os profissionais destes setores contra o vírus da Covid-19. Desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos fazendo fiscalização junto aos hospitais, junto às delegacias, a título de apoiar os operadores da saúde e da segurança pública e, em paralelo, cobrar o Estado em relação às medidas que estão sendo tomadas para assistir o povo do Estado de São Paulo. Nessas últimas semanas, nós enviamos vários requerimentos de informação para o governo do Estado, tanto para secretarias de saúde, fazenda e planejamento, turismo, segurança pública, cobrando o governo do Estado de São Paulo a forma como ele está conduzindo e empenhando todos os recursos, tanto federais quanto em âmbito estadual, que estão sendo disponibilizados para esse combate ao coronavírus. Deputado, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Amanda. Deputado, a gente tem abordado aqui ao longo do jornal que o Legislativo Paulista tem se adaptado, a toda essa pandemia e tem dado continuidade aos trabalhos. Os senhores têm participado de reuniões, debatidos projetos, enfim, o trabalho continua a todo vapor. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho da Assembleia Legislativa, agora utilizando a tecnologia como uma aliada. Olha, Amanda, uma boa tarde a você também. Nós não podemos parar com o nosso trabalho, afinal, nós somos o alicerce e o veículo que permitirá ao povo de São Paulo superar essa crise. Nós estamos nas ruas fazendo todas as fiscalizações, como eu falei para o Guga. Aqui na Assembleia Legislativa foi votado online o estado de calamidade e eu votei contra por não confiar, não ter aquele vínculo de confiança com o governo do Estado em relação ao empenho desse recurso. No entanto, foi aprovado, foi votado por todos os deputados e nós estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar a forma como ele vem sendo empregado. Estamos aguardando algumas respostas e cobrando do governo do Estado para que esses recursos eles cheguem na ponta da linha e o povo que mais precisa em termos de saúde,
possa usufruir desse benefício. Nós estamos com vários hospitais no estado de São Paulo, passando por dificuldades, principalmente em relação à atividade dos médicos, dos enfermeiros. Nós enviamos um requerimento para saber o número de profissionais da saúde que estão empregados nessas ações, quantos já foram afastados também por problema do vírus, porque tem hospitais, eu cito para você o exemplo de um deles, que não é fácil a situação lá, o Hospital de Guaianazes. O pessoal lá tem reclamado bastante e o nosso empenho e o nosso esforço é justamente na cobrança junto ao governo para que todo esse recurso, inclusive esse que está sendo votado atualmente, né, sobre o desconto de 30% no subsídio dos deputados, das suas verbas de gabinete, para que esse recurso nós parlamentares possamos indicar justamente a esses locais que nós, através das nossas fiscalizações, identificamos os problemas e poder socorrer a população com esse recurso do Poder Legislativo. Agora, deputado, é importante também perguntar, né? A gente sabe da sua atuação voltada para os profissionais da segurança pública. Como estão esses profissionais nesse momento? O senhor tem fiscalizado se eles estão tendo acesso às EPIs? Como estão os profissionais da segurança pública em todo o estado de São Paulo, deputado? Ô Guga, eu vou falar uma coisa para vocês. Os policiais no estado de São Paulo, seja policial militar, policial civil, técnico científico, policial penal, todos nós, hoje, eu já falei isso em outros momentos, falei em tribuna, falei em outras entrevistas, nós, operadores de segurança pública em São Paulo, nos sentimos vítimas de um estelionato eleitoral. Ou seja, o governador, durante sua campanha, ele prometeu que a polícia do estado de São Paulo seria a segunda polícia mais bem paga do Brasil, nos enganou, né, nos ofereceu 5% de aumento, inclusive eu votei contra porque os policiais não querem esmola. Atualmente, em relação ao combate ao Covid-19, nós detectamos propaganda enganosa no site do governo, inclusive documentamos isso, enviamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, onde foi feita uma propaganda na página do governo do Estado, falando que todas as viaturas da Polícia Militar, todas as radiopatrulhas, continham um kit de proteção individual contendo luva, máscara, álcool gel, e de imediato eu saí para as ruas para fiscalizar e verificar a veracidade dessa informação, né, na página do governo. Detectei que não havia, né, se eu falar para você que de 100% das viaturas que eu fiscalizei, nenhuma tinha, foi o que aconteceu. De todas que eu fiscalizei, tanto viaturas como bases comunitárias, nenhuma tinha. E hoje, a gente vê, se você sair nas ruas como eu estou saindo, a gente vê que os equipamentos de proteção individual que tem os policiais, né, sejam nos quartéis ou nas delegacias, o que eles têm, na sua grande parte, foi adquirido com recurso do próprio bolso. Então, isso para nós é algo extremamente preocupante. Deputado, queria abordar aqui mais uma ação da Assembleia Legislativa diante de toda essa pandemia, que é a questão, né, do anúncio. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi a primeira a anunciar a redução nas despesas para que esses recursos possam ser encaminhados para áreas de enfrentamento à Covid-19 aqui no estado. Esse é um projeto de resolução de autoria da mesa, né, que teve uma coletiva de anúncio, que vem sendo avaliado pelos parlamentares. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa aqui da Alesp.
Olha, eu sou favorável, como eu já falei, à contribuição de todos os parlamentares nesse momento de crise. Eu sou favorável a esse desconto de 30% no subsídio dos deputados, sou a favor do desconto na verba de gabinete, né, no envio de recursos do Fundo Especial do Poder Legislativo, para que sejam empenhados em favor da saúde e da segurança pública. Tanto que nós estamos apresentando emenda para que esses recursos sejam exclusivamente empenhados aos operadores da saúde e da segurança pública. Sou plenamente favorável, né, da forma como também apoiei grande parte dos parlamentares que não concordaram com a forma com que foi dado publicidade a essa iniciativa, né, querendo tirar um viés publicitário em cima dessa iniciativa, uma iniciativa nobre que todos nós, os 94 parlamentares, apoiamos, mas que alguns procuraram subtrair, particularmente, vantagens em cima disso. É coisa que não é correta, né? A gente, nesse momento, tem que trabalhar de forma solidária e unida. O Poder Legislativo tem que estar unido nesse momento para ajudar a sociedade. Esse quinhão de contribuição é o mínimo que a sociedade espera de nós, né? Diante de tantas decepções que o povo já tem com a política, com os políticos, que na análise da população, a maioria dos políticos trabalham em benefício próprio e não em benefício da população. E a gente que está sempre nas ruas, a gente se certifica de forma muito latente desse sentimento do povo. Então, acho que é uma forma da gente mostrar que as coisas estão mudando e o nosso trabalho nunca será em vão. Agora, deputado, mais uma questão que tem sido muito discutida esses dias em São Paulo, a questão primeiro da quarentena. Alguns cobram, né, que o governador suspenda ou flexibilize, outros são a favor, né, de seguir com essa quarentena, apesar do dano no desenvolvimento econômico, se cuida da saúde. O senhor é a favor do isolamento social? O senhor acha que outras medidas podem ser mais eficazes ou no momento é o que temos, deputado? Guga, todas as medidas adotadas, elas precisam ser tomadas com análises extremamente técnicas, tanto por parte da saúde quanto para a economia. É muito fácil você pedir para uma família ficar dentro de casa se ela tem a geladeira abastecida com alimento, se ela tem condições de permanecer por um longo tempo ali dentro de casa e continuar abastecendo a sua geladeira com alimento. Para essa família, tudo bem. Agora, para a família, que você pedir para ela ficar dentro de casa, só que não tem o que comer dentro de casa, porque aquele pai de família, aquela mãe de família precisa obrigatoriamente, né, exercer a sua atividade, mesmo que com algumas restrições, mas ela precisa desenvolver atividade para trazer o mínimo de recurso para se alimentar, aí fica muito difícil. E é o que nós estamos vendo e acompanhando em São Paulo. Tem muitos trabalhadores, muitas famílias que não têm condições de permanecer dentro de casa. Eu cito sempre pequenos, médios, microempresários que estão quebrando, estão desesperados, porque os funcionários que tiveram que demitir. Não tem hoje, e não é hoje, é já algumas semanas, não tem mais recurso para adquirir alimento, para colocar na mesa para a família. Nós estamos tendo que fazer a união de amigos para comprar cestas básicas e distribuir a essas famílias, a essas pessoas. Então, é um desespero muito grande, de uma parcela enorme do povo do estado de São Paulo que encontra-se nesse desespero. Tanto que a gente vê, mesmo com
a decretação do isolamento horizontal até o dia 10 de maio, você sai para as ruas hoje, você vê que o movimento de veículos é alto, né? As pessoas estão procurando trabalhar de uma forma ou de outra, às vezes até mesmo com as portas baixadas, mas a pessoa precisa trabalhar, porque senão ela não vai ter o que comer. E isso é extremamente preocupante, porque a gente vê por parte do governo e ignora-se essa realidade única e exclusivamente por birra ao que adota o governo federal. E não é momento para isso. É momento para nós pensarmos nas pessoas, nos seres humanos. É preciso equilíbrio nas tomadas de decisão para que nós tenhamos como socorrer a todas as pessoas. Não você salva quem está de um lado, né, e você compromete quem está de outro. Aí não adianta, você toma medidas desequilibradas, tendenciosas, buscando ações de marketing e o povo fica à deriva, fica à mercê, né, de brigas e conflitos políticos. Isso não é correto. Agora, deputado, até para a gente finalizar essa sua participação, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o seu eleitor e também para o telespectador que nos acompanha nesse jornal da Rede Alesp Especial, porque a gente fala, né, tudo vai passar, né? É importante que vocês também, representantes da população, deixem uma mensagem aí de incentivo. Não, eu não tenho dúvida. Eu sempre fui cristão, acredito nos desígnios de Deus. Nós estamos trabalhando, acreditando e mantendo a esperança que o nosso trabalho não será em vão. Existe um propósito diante de tudo isso. As máscaras na política estão caindo de quem realmente trabalha para o povo e quem realmente quer se locupletar dos recursos públicos, benefício próprio, em benefício de amigos e empresas amigas, e daí por diante. As coisas entrarão no eixo com as bênçãos de Deus. Mantenhamos a fé e a esperança. Tá certo. Olha, deputado Major Meca, do PSL, eu agradeço a sua participação nesse jornal da Rede Alesp Especial. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Um abraço. deputado. Fiquem com Deus todos. E o parlamentar Márcio da Farmácia do Podemos explicou como vem funcionando o Legislativo Paulista em tempos de crise sanitária. Contou detalhes sobre as discussões e as votações virtuais. Acompanhe. Muito obrigado por estar entrando em contato com a gente poder se manifestar um pouco nessa pandemia, nesse coronavírus aí, né? Deputado, vamos começar essa entrevista, né? Qual que é a sua avaliação sobre a crise do coronavírus? Como o Estado de São Paulo tem se comportado? Como o governo federal tem se comportado aí com as medidas, na sua visão? Acredito, todo mundo está vendo, né? O governador do Estado de São Paulo, João Dória, com o seu vice Rodrigo Garcia e o secretário da Saúde, tomando as iniciativas que precisavam realmente tomar. Eu acho que todo e qualquer doença, se você previne ela, você tem uma economia muito maior, tanto financeira como também das pessoas, né? Da saúde das pessoas. Então eu vejo esse enfrentamento com muito rigor e com muita responsabilidade pelo governo do Estado de São Paulo. E nós, deputados, estamos colaborando de corpo, alma e de serviço todos os dias para que isso continue acontecendo. Bom dia, deputado. Aqui é a Amanda. Obrigada por participar do nosso Jornal da Rede Alesp. O senhor acabou de citar, né, que os deputados estão aí colaborando. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a decisão tomada aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Os trabalhos continuam, porém agora de forma virtual. Os senhores se reúnem para debater assuntos, votar matérias. Quero que o senhor fale um pouco dessa experiência do trabalho virtual aqui no Legislativo Paulista. Sim, formidável sua pergunta, viu? Até porque a população não entende que a Rede Alesp e a Assembleia Legislativa está fechada, as portas,
mas não entende o nosso trabalho, como é que está sendo feito dentro do estado de São Paulo. Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder falar, a gente explica um pouquinho do nosso trabalho e de vocês também. Primeiro, eu queria dizer para vocês e para toda a população do estado de São Paulo que o primeiro trabalho do deputado começou, de todos os deputados, os 94 que tem no estado de São Paulo, começou na prevenção. Nós começamos prevenindo os atos do governador, diretamente pela Assembleia, numa discussão quase que diária, feita com o governador e com o vice-governador, para que a gente entrasse num bom senso e que pudesse ter um rumo certo a ser tomado para que as medidas pudessem ser feitas com qualidade e muita responsabilidade. E a outra prevenção que nós tomamos aqui, nós deputados, nós começamos a alertar a população sobre o fato da realmente doença coronavírus, a Covid-19. Nas nossas redes sociais, nós começamos a entrar em contato com o nosso público que nos acompanha no diário, no dia a dia, e também com o público que a gente gostaria de alcançar e que levasse essa informação de prevenção. Qual prevenção é essa? Primeiro, a higiene pessoal. Lavar as mãos, cuidar da sua casa, cuidar do local onde você trabalha, com muita higiene, né? E hoje, inclusive, nós estamos nas redes sociais falando para a população usar a máscara, que foi comprovado que mais de 50% da redução da doença é feita pelo uso da máscara. Então, a gente pede que todos usem a máscara ao sair nas ruas, ao ir em algum lugar que há de necessidade, mas que fique principalmente no isolamento social. Fique em casa, para que possa essa doença passar com mais facilidade e ter menos efeito colateral, porque o efeito colateral dessa doença é muito ruim. Mas dentro da Alesp, nós renovamos os nossos trabalhos. Foi uma colocação virtual que foi feita dentro da Assembleia Legislativa, que melhorou os nossos trabalhos enquanto nós não estamos presentes e que fez com que a gente pudesse não parar de maneira nenhuma os nossos trabalhos para que pudesse São Paulo continuar crescendo, continuar melhorando a cada dia que passa. Essa doença veio para tentar bloquear os trabalhos tanto da nossa população como também dos deputados, mas a gente tem que renovar. E a renovação foi feita através da informatização da rede Alesp e também da Assembleia Legislativa como um todo, e com isso nós conseguimos fazer um novo método de trabalho. Hoje estamos trabalhando, por exemplo, estou dando a entrevista, mas todos os dias nós entramos em contato com os deputados via líderes e via bancada de deputados, para que a gente possa fazer simultaneamente a discussão dos projetos e as iniciativas do Estado e que nós estamos tomando de preventivo e também de colaboração para que o Estado não pare. Porque na rede do cidadão, na mesa do cidadão, precisa ter a comida, precisa ter a bebida, precisa as coisas acontecerem no Estado e nós estamos acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo desde o agropecuário até chegar na mesa do cidadão, para que isso não pare, porque a doença é um problema, mas outros problemas são os processos econômicos que acontecem dentro do estado de São Paulo. E nós, virtualmente hoje, trabalhando pela Alesp, nós não paramos de trabalhar e estamos acompanhando presencialmente todos os dias os atos que é feito dentro do estado de São Paulo. Agora, deputado Márcio da Farmácia, é legal perguntar, qual que é a perspectiva que o senhor vê de volta, de aceleração da economia, depois que tudo isso passar? Qual que é o prognóstico, na sua visão, para que a gente saia rápido dessa crise, assim que passar toda essa situação de saúde? Sim, boa pergunta, viu? Isso é uma pergunta que a gente ouve constantemente da população, e você fez uma pergunta representando o cidadão do estado de São Paulo. Parabéns. Nós temos dois problemas hoje gravíssimos, né? O primeiro, nós estamos vivenciando agora, que é justamente o Covid-19. Fazer o isolamento, a higiene social
né, o acompanhamento das doenças, tentar minimizar o impacto, e parabéns ao governador e ao vice-governador que conseguiu, junto com o secretário de Saúde, achatar o desenvolvimento da doença, aonde nós estamos passando e podendo atender com a rede pública e privada de uma maneira, posso dizer, até confortável, graças a Deus. Não tivemos um pico elevado onde machucou as pessoas, mas nós temos um outro problema, que é uma segunda doença que vai acontecer quando o coronavírus estiver indo embora, que é realmente a parte econômica que vai ficar no estado de São Paulo e no Brasil. Como que é feito isso? Existe pessoas que são pensantes e trabalham na base do planejamento. Para ter esse isolamento social que foi feito pelo governador, todos os dias sentam um grupo da Assembleia Legislativa de Deputados, com um grupo de pensantes do governo, e é feita uma discussão diariamente para a gente planejar dia a dia cada passo que a gente está dando para que, lá na frente, o impacto social e econômico seja muito menor. Isso é uma discussão diária que nós fazemos. Os líderes fazem pela liderança, repassam para os deputados, pegam suas opiniões, volta para a liderança e senta com o governo do Estado. Eu acho que nunca teve um diálogo tão bom, para que as coisas possam caminhar no rumo certo, igual está tendo agora com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. É a mesma conversa, é o mesmo diálogo todos os dias para que a nossa economia possa melhorar. Nós estamos já planejando como é que vai ser retomado a área comercial, a área industrial, e que tenha um impacto menor de desemprego e que volte às atividades normais para que o cidadão possa ter o seu salário no final do mês e manter a sua família com dignidade. Já está sendo feito isso através do planejamento do governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Agora, deputado Márcio da Farmácia, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a população que nos acompanha neste momento no Jornal da Rede Alesp e também para todo o seu eleitorado. Afinal, né, o senhor é um representante do povo nessa Casa Legislativa. Eu quero deixar um recado que é muito importante. Primeiro, você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, vocês que nos acompanham todos os dias, que acompanham a Rede Alesp, que acompanham os trabalhos que é feito de divulgação, aonde pode chegar a nossa mensagem, confie em Deus. Primeiro, nós temos que ter fé. Fé na parte espiritual, que nos acompanha todos os dias, que nós rezamos para nossos filhos, para nossas esposas, nossas mães, nossos parentes, nossos amigos, para que não só a coronavírus passe, como outras doenças que são familiares e amigos. Tenha fé. Tenha coragem de enfrentar o dia a dia para que a gente possa passar mais um obstáculo. Que o Covid-19 não é a doença que vai matar todo mundo, não. Isso é um obstáculo que veio para esse 2020 agora, e nós vamos passar com muita dignidade e muita responsabilidade. Precisamos dessa coragem de todos vocês. Outra coisa, o brasileiro é um homem trabalhador. O povo paulistano, que aqui se mistura o nordestino, todas as raças aqui no estado de São Paulo, são pessoas corajosas que têm energia para todos os dias levantar e buscar, ir atrás do seu pão e leite para colocar na mesa para os seus filhos. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos passar com muita dignidade, com muita saúde, se Deus quiser. Mas gostaria que cada um de vocês entendesse também que cada um pode fazer uma colaboração. Olha, nós na Alesp, por exemplo, na Assembleia Legislativa, os deputados, eu no meu gabinete, eu fiz um documento ao Cauê Macris, que é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, para que ele pudesse pegar toda a economia que eu fiz no ano passado dentro do meu gabinete e repassasse para as cidades em forma de compra de insumos para os hospitais, por exemplo. Nós fizemos, dentro do nosso gabinete, uma redução salarial, mesmo sem votação,
pela Lesp, onde nós pegamos 50% para as duas que a gente está mandando diretamente do fruto do nosso trabalho. E agora, a Assembleia Legislativa, a Lesp, ela tomou uma responsabilidade, foi o primeiro legislativo do Brasil que colocou um projeto de resolução de redução de salário dos deputados, para que pudesse culminar foram feitas dentro da Lesp, dos contratos que tem lá dentro, de terceirizados, e junto resolver uma pequena parcela do Estado de São Paulo como colaboração. É lógico que toda essa economia não vai resolver o problema financeiro do Estado de São Paulo, mas é a essa iniciativa que os deputados tiveram, e também o presidente da Lesp, e os contratos da Assembleia Legislativa que foram diminuídos, esse enxugamento que teve financeiro dentro da Lesp, passou uma verba, e vai passar essa verba, para o Estado de São Paulo, para que possa, no combate ao Covid-19, nós, deputados, ter uma colaboração. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, cada um de nós, que fomos eleitos pelo voto da população, que acreditou no nosso trabalho, estamos trabalhando diariamente para que isso passe. Acredite que, logo, logo, essa nuvem obscura vai passar e vai sair um sol brilhante para que todos nós podamos viver com muita felicidade e paz aqui no estado de São Paulo. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e conte com a gente. E o programa Parlamento em Ação fica por aqui, mas a gente volta para contar a você tudo sobre a movimentação do seu deputado durante a pandemia. Fique por dentro. Grande abraço e até mais!